Olá, eu me chamo Jennifer e sou aluna da UESO, aluna de mestrado. Eu faço mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental e o meu trabalho está sendo desenvolvido dentro de um dos laboratórios da UESO, que é o Laboratório de Biotecnologia Ambiental. A minha orientadora é a Liliana e o nosso trabalho é sobre biorremediação de zinco utilizando fungos filamentosos. Esse trabalho ele já vem sendo desenvolvido desde 2013, que foi durante a minha graduação. Olá, eu sou Lucas, sou aluno da UESO, estou cursando Ciências Biológicas com modalidade de Biotecnologia e Produção e atualmente eu estou no meu sexto período. Eu sou um aluno de C do Laboratório de Biotecnologia Ambiental, LBA, e eu entrei no LBA em 2019. Quando eu entrei para acompanhar o projeto da Jennifer, que é uma aluna de mestrado também da UESO. E quando eu entrei nesse projeto, eu entrei durante a etapa de confirmação da eficácia do fungo Aspergillus versicolor para a remoção de zinco. Então, vamos aqui dar início ao nosso trabalho, que é sobre a biorremediação de zinco utilizando fungos filamentosos. Foi um trabalho iniciado por mim, orientado pela professora Liliana, desde minha graduação e agora tendo a continuidade no meu mestrado, né? Com a ajuda do aluno Lucas, que acabou de se apresentar aqui a vocês, né? Então, por que nós iniciamos esse trabalho? Se forem analisadas pesquisas atuais e de décadas atrás, a poluição por metais pesados sempre vai ser retratada como tendo a sua origem através da mineração, né? Por exemplo, do ouro, onde os garimpeiros acabam fazendo uso do mercúrio para a captação dele, né? Nós temos aí um outro exemplo, que é o das indústrias, que acabam liberando metais pesados através também da poluição atmosférica. E nós temos também, a exemplo, o uso de agrotóxicos, que em sua maioria possuem metais pesados na composição. E todas essas atividades têm em comum que elas são atividades antropogênicas, e sim as maiores causadoras de poluição por metais pesados. As atividades antropogênicas nada mais são que aquelas atividades que são exercidas pelo homem, ok? Então, nós escolhemos para o nosso trabalho o zinco especificamente, que é um metal pesado. O zinco, ele é um dos metais que é mais encontrado nos efluentes industriais. E especificamente o zinco tem como origem de seu descarte a galvanização, a eletrodeposição, o chapeamento, sendo ele por meio de eletrólise, fábricas de baterias, entre outras indústrias metalúrgicas. Na sua forma metálica, o zinco ele não tem nenhum perigo, nenhum risco ecológico, tá? Ele apresenta, mas ele tem uma biodisponibilidade um pouco limitada. O que ocorre é que ele acaba sendo muito frequente por conta de sua facilidade em reagir com outros elementos e acabar formando substâncias químicas que podem ser potencialmente tóxicas. O zinco pode reagir com ácidos e também com moléculas de oxigênio para formar esses tais compostos, né? Mas por que em sua forma metálica ele acaba não oferecendo risco biológico? Bom, isso ocorre porque o zinco faz parte de um grupo que é o grupo dos oligoelementos. Diferente do outro grupo, que é o grupo de metais pesados sem função biológica determinada, os oligoelementos são requeridos em pequenas quantidades para complementar ciclos biológicos, como o das plantas, e não só o das plantas, porque metais pesados que são considerados oligoelementos também são requeridos por nossos organismos, o organismo humano. Então, eu trouxe essa tabela sobre a recomendação de ingesta diária de zinco. E para se ter noção que se requer pequenas quantidades apenas desses oligoelementos, essa tabela diz que se forem ingeridas entre 100 e 300 miligramas de zinco por dia, por exemplo, a pessoa pode ter náuseas, vômito, problemas gastrointestinais, além de letargia e o mais preocupante de todos, podem acabar ocorrendo alterações na resposta imune. Uma forma de eliminar esses metais pesados do meio ambiente seria a técnica de biorremediação.
A biorremediação é uma nova tecnologia, né, que surgiu nas últimas décadas, onde se faz a utilização de organismos ou de materiais biológicos que podem transformar ou mesmo bioacumular esses compostos químicos, que no caso nós estamos aí utilizando na nossa pesquisa para o metal pesado, a fim de substituir os métodos clássicos, né, que são feitos através de processos químicos. Bom, vários estudos já foram feitos até então, e entre eles podemos citar a utilização de bactérias, microalgas, vegetais microscópicos, gramíneas, plantas aquáticas e inclusive cascas, bagaços, sementes e o mais importante, que eu acabei não colocando nessa tabela, mas é o nosso foco, os fungos. E nós utilizamos exatamente os fungos filamentosos para a nossa pesquisa. Então, quanto aos nossos objetivos, né? Estava avaliar se o micro-organismo que havia sido escolhido em pesquisas anteriores, feitas por nós mesmos, era o melhor agente removedor de zinco dos efluentes sintéticos e avaliar as formas de se fazer a desorção fúngica. Dentre a avaliação, nós precisávamos também avaliar se o fungo que havia sido escolhido se mostrava com o mesmo comportamento no caso da utilização de outras cepas suas. Também está em nosso objetivo avaliar o reuso da biomassa fúngica, né, após a desorção, e testar esse fungo selecionado em um efluente real. E o nosso foco de efluente real é a Baía de Septiba, que se encontra majoritariamente contaminada por zinco, dentre os metais pesados, que a poluem. Primeiramente, para realizar essa pesquisa, nós utilizamos das linhagens tanto de Aspergillus niger como Aspergillus versicolor e de Penicillium coryllophyllum e Penicillium chrysogenum, primeiramente. Essa foto mostra o material inoculado em meio BDA, que é o batata dextrose agar, em tubos inclinados. Após sua inoculação, eles foram mantidos em estufa a 30 graus durante 7 dias, para então partirmos para a próxima etapa da pesquisa, onde nós fizemos a suspensão dos conídeos. Essa foto aí mostra exatamente a suspensão das Aspergillus versicolor, né? Mas nós fizemos isso com todas as 4 linhagens, mantendo uma padronização de 10 a 7 conídeos por mililitros. Após a inativação dos conídeos, nós fizemos o meio mineral, que era um meio ajustado em pH 4, e ele era justamente para testarmos a remoção de zinco. Então, nesse meio, nós tínhamos alguns ingredientes que estão dispostos nessa tabela, né, que contém a composição inteira do meio utilizado. E após a preparação do meio, os conídeos foram inoculados nesse meio para fazer o ensaio da remoção. Eles ficaram em shaker por 5 dias a 30 graus Celsius e 150 RPM. Lembrando que esses procedimentos eram repetidos diversas vezes. Após a inoculação, o conteúdo, né, do meio mais os conídeos era filtrado e os papéis de filtro utilizados para filtração eram postos em estufas de secagem e logo após em um dessecador para que toda a umidade fosse retirada do papel. Em seguida, os papéis de filtro eram pesados para termos uma ideia do quanto da biomassa fúngica era necessária para fazer a remoção de zinco. Já para o meio líquido, nós utilizamos o aparelho de absorção atômica, que é utilizado para determinar a quantidade de zinco que ainda contém no meio, que passou aí pelo processo, né, da retirada, da biorremediação. Até agora essas etapas foram as que foram realizadas com sucesso, né? Nós ainda inserimos em nossa pesquisa o estudo do Penicillium purpurogenum, que nós também estamos testando para saber se é um bom agente removedor de zinco. E a etapa da desorção está em andamento. Até agora nós não obtivemos resultados que sejam realmente significantes para serem apresentados aqui, mas todos os testes têm sido feitos com base no que já foi apresentado até então na literatura. Como resultado, nós sabemos até então que o peso seco da biomassa, né, ela apresenta um dado muito importante no que diz respeito à comparação com outros biosolventes, porque ela é útil para o cálculo do valor Q, que está representado por essa equação. Essa é a fórmula, né, que nós utilizamos, onde Q é a quantidade de metal removido por biomassa,
V representa o volume da solução contendo metal. Trabalhamos com a variação de concentração, onde temos a concentração final menos a concentração inicial do metal. E M é a massa da biomassa que foi utilizada, que estará em gramas. Então, é isso que é o valor Q, é a quantidade de metal removido por biomassa fúngica, que é medida em miligramas por gramas. Foi a partir desse cálculo que nós tivemos esse resultado, onde foi analisada a remoção de zinco, que foi expresso por uma porcentagem aí nesse gráfico, onde as soluções continham inicialmente 94,6 miligramas de zinco por litro. Dentre eles, o que se mostrou mais eficaz foi o aspergillus versicolor, claramente, e os açúcares que estão aí representados, na verdade, foi quando nós utilizamos os conídeos vivos, né? E esses açúcares foram fontes de carboidrato para o crescimento dos fungos. E aí nós temos isolado o que obteve o melhor resultado, que na verdade continuou sendo o aspergillus versicolor, mas podem ver aí que é utilizando a xilose. Mas por quê? Porque essa tentativa, sim, foi do conídeo estando inativado, ou seja, a sua biomassa morta. Tanto que tá aí, né, o peso da biomassa inativa e foi removido 77,9% do zinco, onde o seu valor Q foi mais alto de todos, 370,34. Relembrando, resultado mais alto de todos, tanto entre as linhagens fúngicas quanto biomassa inativa ou ativa, tá? Entre todos eles. Então, a conclusão é que, até o momento, a espécie Aspergillus versicolor é a que, de fato, se mostra possuindo maior potencial, né, de biorremediação de zinco especificamente. E até o que nós testamos, né, até então, a desorção se mostra sim possível, tá? E isso pode baratear, ou seja, tornar mais barato, né, o processo do que ele realmente já mostra ser, em comparação aos métodos clássicos. Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Essas aí são as nossas referências. Qualquer dúvida, podem me procurar. Meu e-mail tá aí na tela para vocês. A nossa pesquisa também está na biblioteca da UESO. Quem tiver o interesse em buscar a nossa primeira parte da pesquisa, né, antes desse processo que tem acontecido durante o mestrado. Muito obrigada e até a próxima.